Fala comunidade, eu sou o Lucas Eu sou o Fábio. e hoje a gente tá aqui com o André. Se apresenta pra gente, André. Então, muito prazer, eu sou o André, sou médico de família e comunidade, atualmente eu trabalho na USP, tanto com ensino, né, com os alunos de graduação, pessoal de residência, e também estou como médico de família e comunidade pela Superintendência de Saúde lá, atendendo comunidade universitária e afins. Então a gente, além de estar na parte mais assistencial, também vinculado com algumas atividades de ensino com o pessoal, e atualmente estou tocando a parte de abordagem comunitária, junto com o programa de residência de MFC. Legal, então ninguém melhor para falar sobre esse assunto que o André. Então hoje a gente chamou o André para falar sobre abordagem comunitária, que inclusive está no nome da nossa especialidade aqui no Brasil, né? Ensino de família e comunidade, só que às vezes isso não é tão abordado nas residências, na graduação. Então acho que vai ser um episódio bastante enriquecedor aí pro pessoal. A gente costuma trazer um caso, a pessoa já sabe que é sobre abordagem comunitária, mas para a gente pensar como que isso pode ser aplicado no nosso dia a dia. Então, vou ler um caso. Eu queria discutir com você, André, como que a gente pode começar a raciocinar. O caso disparador aqui é da Catarina, de 68 anos, uma mulher cis, negra, viúva, católica. Ela mora sozinha e é analfabeta. Ela tem 3 filhos, 2 netos, mas todos moram longe. De lista de condições clínicas, ela tem uma diabetes tipo 2 que está descompensada no momento, ela tem insônia. E ela está buscando frequentemente consultas aí na unidade básica de saúde, com queixas diversas, às vezes 2, 3 vezes por mês. E depois, você atendendo ela como médico de família, após diversos atendimentos, vocês começam a ter algumas percepções, você e a sua equipe, né? De que ela tem talvez um isolamento social, ela está tendo sinais de apatia, ela fala com frequência que tem saudade da família, e ela também não tem uma rede de apoio muito bem estruturada, parece que ela tem pouco contato com o vizinho. E aí vocês já estão lá tentando manejar as condições clínicas, medicamentosas, indicar psicoterapia. Mas daí que você começa a pensar, será que tem alguma coisa a mais que a gente pode fazer? E aí, André, como que a gente pode começar a pensar sobre esse caso? Eu acho muito engraçado porque quando a gente fala desse caso, todo mundo já veio alguma Catarina na cabeça. E talvez algumas Catarinas. Porque não é uma história isolada. E o que é o legal quando a gente começa a falar de abordagem comunitária é justamente isso que a gente chama de ponto de redundância. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois, mas quando as coisas começam a se repetir, você pensa que talvez a abordagem só dentro do consultório não é suficiente. A gente está falando de um caso aqui que lembra uma questão de saúde mental e normalmente nessas situações, falar só de medicamento, terapias já individuais não faz muito sentido. E eu preciso olhar para um contexto mais ampliado, sair do consultório. Eu acho muito engraçado porque a gente tem uma tendência, e talvez um pouco mais aqui sul, sudeste do Brasil, a ver a MFC como medicina de família e consultório, né? A gente esquece que esse C não é de consultório, é um C de comunidade. Às vezes tem gente que fala que o C talvez seria de comunicação, ferramentas de comunicação, mas se a gente perde esse olhar da comunidade, a gente perde muito. E aí acho que já é legal de começar a pensar que não é a gente que está falando isso. Quando a gente fala de atenção primária, né, os atributos da atenção primária, tem os atributos essenciais e dos atributos derivados, orientação comunitária está lá. Ou seja, Barbara Starfield, quando começou a pensar nisso, ela já falava de uma orientação comunitária. E como que eu vou chegar nessa orientação comunitária? Como que eu abordo isso? Opa, aí são as ferramentas de abordagem comunitária. O próprio McQueen, né, quando ele vai falar sobre quais são os atributos do médico de família e comunidade, ele fala sobre a necessidade de a gente estar inserido no território. Inclusive, ele sugere que seria legal se o MFC estivesse morando no mesmo habitat que a comunidade que ele atende. A gente tem que conhecer esse contexto, entender tudo isso. Ou seja, as referências que a gente tem, tanto para a APS quanto para a MFC, já falam isso lá de trás. Então, não são vozes da nossa cabeça, não é a gente que está inventando a roda. A gente tem que pensar em como botar isso na prática. Isso é meio desafiador, né? Acho que faz parte do desafio entender como que a gente coloca isso na prática. Tem um grupo de médicos de família na África do Sul que começou a teorizar um pouco mais sobre isso e daí eles chamaram de atenção primária orientada para a comunidade. Como que a gente consegue ter esse olhar, de fato, para a comunidade toda. E no Brasil a gente tem um agente que está lá no território,
Era o próprio nome dele, o agente comunitário de saúde. Então, é uma peça-chave para a gente poder pensar nisso. Então, de novo, não é uma coisa exclusiva do médico de família e comunidade. Faz parte de todo mundo que trabalha na atenção primária, mas normalmente o profissional médico se ausenta disso e fica dentro só do consultório. Então, acho que a gente tem que se aprofundar um pouco mais nesses desafios, né? Sim. E acho muito engraçado, porque primeira coisa que a gente pensa, abordagem comunitária, como que eu começo nisso? A primeira coisa que a gente pensa é território. Talvez, quando você pensa na formação que vocês tiveram, e eu penso na minha formação, quando a gente falou, bom, vamos pensar na comunidade, vamos sair um território, vamos ver o que tem no território. E esse é um primeiro passo, de fato, né? Vamos conhecer esse território. E acho que é um ótimo primeiro passo. Vamos ver quem que é esse território, o que é esse espaço físico que a gente tá. Eu tô numa área que é uma área mais de prédios, são casas. É uma comunidade que tem saneamento, não tem? Quem que é essa população que eu tô atendendo, né? Quem que são os dados demográficos dessa comunidade? Então eu tô pensando numa coisa bem geográfica nisso, da geografia, e puxando da geografia, a gente tem o Milton Santos, que é um geógrafo bem conhecido, e que ele começa a teorizar sobre esse território vivo, esse território dinâmico, que a gente não tá falando só de um espaço cartográfico, linhas no mapa, mas toda uma dinâmica social que está envolvida. E como que essas relações se dão? Quais são os espaços e como esses espaços são ocupados? Eu sempre que vou comentar com os alunos, residentes que passam com a gente, eu uso como referência o território que eu trabalho. E lá, é um território bem grande, o bairro ele é grande, dá mais ou menos uns 5 quilômetros de extensão. E agora a gente está com uma expansão imobiliária, tem um condomínio que está crescendo lá, e com isso surgiu uma unidade nova. Foi inaugurada uma unidade nova lá. Pensaram, nossa, vai ser incrível, vamos colocar essa unidade desse lado, já tem essa aqui e a gente divide no meio. Só que quando você olha no mapa, faz sentido dividir aqui no meio. Mas a galera que está num canto não consegue acessar, porque não tem linha de ônibus, não tem via de acesso de carro. Então, no fim das contas, está mais longe para eles chegarem na unidade, porque alguém que estava olhando o mapa decidiu traçar uma linha sem ir pro território vivenciar isso, entender a dinâmica. Parece meio óbvio isso, né? Isso até remete, se a gente for pensar na história, a uma coisa até imperialista, né? Olhar para a África, como que foi essa coisa de divisão dos territórios dos países europeus quando decidiram dividir a África, e dividiu várias comunidades, várias tribos, enfim, povos, porque simplesmente alguém olhou para o mapa e falou, aqui vai dividir, sem entender como que a dinâmica é posta. Então tá certo, a abordagem comunitária tem que começar indo pro território. A gente tem que olhar pro mapa, e esse mapa é um mapa vivo, são pessoas, e como que isso vai ser posto ali. Onde que é uma área de, sei lá, uso de substâncias, onde que tem um ponto de mercado, onde que tem uma feira livre para poder comprar frutas, legumes, onde que tem ladeira. Vou falar pra Dona Maria, vai fazer uma caminhadinha ao redor da sua casa, só que a rua dela é uma baita de uma ladeira, ela não consegue sair na rua direito. Né? Então é importante a gente entender isso. O primeiro passo é conhecer o território de fato. Acho que essa é uma primeira boa tarefa. Mas depois você tem que começar a entender quais são os problemas que a comunidade enxerga como problemas deles. Porque se a gente já for pensar uma ferramenta de abordagem comunitária que todo mundo gosta de fazer, e às vezes essa é a segunda aula que a gente fala de abordagem comunitária, grupo. Poxa, vamos fazer grupo. Vocês já fizeram grupo na unidade de vocês? O trabalho de vocês teve algum grupo? Entre aspas, né? Fale mais sobre isso. Não, é que tem alguns grupos que são mais clássicos, né? Então, por exemplo, grupo de tabagismo. Praticamente toda a unidade básica até tem um estímulo do Ministério da Saúde, tem aquela questão lá de sessão de tabagismo tem que ser associada a grupos, que as medicações são dispensadas, mas acaba sendo uma coisa bem, assim, engessada, talvez. Na maioria das vezes que eu participei, que tem ali já o cronograma, que vai ser cada encontro, tem ali um formato do que vai ser abordado, e às vezes tem pouco espaço para os participantes, para criatividade, enfim. Então, quando vem a palavra grupo, é um dos primeiros exemplos que me E é muito clássico, né? A gente fala grupo, automaticamente a gente pensa grupo de tabagismo. E eu acho engraçado, né? Grupo de tabagismo. Sensação de tabagismo, pelo amor de Deus. Outro grupo que é bem comum as pessoas falarem,
hiperdia. Nossa, me arrepia só de ouvir esse termo. Nossa. É um grupo hiperdia, que as pessoas vão pra medir a pressão e medir o destro. E daí acaba virando um grupo de palestra. Uhum. E a necessidade surgiu de quem? Normalmente dos gestores. Uhum. Você falou do cessação de tabagismo e é uma necessidade que surgiu do ministério. A gente vai prescrever esses insumos dentro desse grupo. Não foi da comunidade essa necessidade. Quem falou que o grupo, que a comunidade precisa de um grupo de hiperdia para medir pressão? Para incentivar a atividade física. Às vezes eles estão com outra necessidade. Uhum. Eles precisam de um espaço para praticar atividade física. Não de um horário, talvez, para isso. Então, a necessidade em saúde, essas necessidades coletivas, precisam vir de quem, de fato, tem as necessidades. Uhum. Daí que surge a ideia do diagnóstico situacional, do diagnóstico comunitário. Então, eu preciso entender quais são essas necessidades coletivas. Tem várias técnicas para isso, né? Acho que a gente mais usa na prática é a estimativa rápida participativa, ERP, que vai ter várias etapas. A primeira seria você conhecer esse território, né? Então, por isso que é importante entender o território, quem são as pessoas, quem são os agentes, quem são a população-chave para você entrevistar. Você tem que coletar dados secundários, então IBGE, dados de prontuário e afins. E você começa a perguntar para as pessoas, avaliar esses dados para começar a encontrar aquilo que são os pontos de redundância. Uhum. Quando os problemas começam a se repetir, a gente começa a entender que aquilo é uma coisa coletiva. Entendendo esse diagnóstico, você faz uma lista de problemas. Olha só, lista de problemas, lista de condições. A gente faz isso na consulta, a gente faz isso dentro do consultório. Uma vez que você fez essa anamnese inicial, você coletou dados de um exame físico, de um exame clínico, você chega na sua lista de condições, na sua avaliação, e você vai traçar um plano. E normalmente esse plano, dentro do consultório, a gente pactua prioridades. Uhum. Olha, dona Maria, na consulta de hoje não vai dar para falar sobre tudo. Vamos priorizar quais são as coisas principais? E é isso que a gente tem que fazer para a comunidade também. Uhum. Dá para fazer essa analogia da consulta individual para avaliação comunitária. Você fez, né, uma anamnese, você avaliou dados objetivos, você chegou a conclusões e vamos priorizar quais são os planos que a gente vai fazer. Legal. Isso a gente consegue pensar em várias matrizes, né? Então, o que está na minha governabilidade? Falar de saneamento básico talvez não esteja na governança dos profissionais de saúde que estão ali. A gente pode pensar em conselho gestor, beleza, participação popular, ótimo. Pensar o que é mais urgente. Tem coisas que são importantes, mas não é para agora, é mais para frente. Eu tenho um problema que está gritando agora. Sei lá, surto de dengue na comunidade. Uhum. É uma coisa que está gritante, eu preciso fazer já. Então você vai pensar nessa priorização em vários fatores para isso, para você poder pensar nas ações. E daí de estratégias de ações, você tem diversas ferramentas. E eu acho engraçado porque a gente não pensa muito em ferramentas diversas. A gente vai pensar em grupo, só. Uhum. E o grupo é uma das maiores polêmicas que a gente tem. Você me trouxe uma. Grupo de cessação de tabagismo. A gente faz isso de uma forma engessada e a gente faz isso porque a gente só pode prescrever as coisas dentro do grupo. Quando a gente condiciona alguma coisa para a participação do grupo, seja uma prescrição, seja uma renovação de receita, seja o acesso a algum tipo de profissional específico, a pessoa já vai para o grupo de má vontade. Ela não quer participar. Se eu não tenho técnica para fazer o grupo, eu sigo uma cartilha só, esse grupo perde muito potencial. Vira uma palestrinha só. Então não é grupo, não tem troca. É só uma palestra, é um evento para ouvir um profissional. Mas eu preciso saber o que eu tô fazendo. A gente não tem muito treino para fazer grupos. Isso existe estudos. Existem diversas técnicas. A gente pode pensar em grupos operativos que Pichon Rivière, né, um argentino, pensou para poder montar toda essa estratégia. A gente pode pensar em psicodinâmica. Tem várias coisas na psicologia que a gente importa para falar sobre grupos. As teorias de grupos são diversas. A gente pode falar sobre coisas de andragogia, a gente pode pensar em educação popular, de Paulo Freire. Tem várias teorias que a gente pode usar para isso. E é muito legal, porque quando a gente vai ver as evidências sobre a ação de grupo, o primeiro ponto que eles falam é: você tem que saber o que você está fazendo. Se você não souber o que você está fazendo, não vai dar certo. Melhor não fazer, às vezes. Melhor não fazer, às vezes.
Então a gente tem que se capacitar, tem que ir atrás para poder estudar, para poder de fato mudar desfechos. E a gente tem desfechos bons. A gente tem melhora, né, na questão de controle de condições crônicas, na controle de situações de saúde mental, para grupos mais vulneráveis, então adolescentes, pessoas jovens, idosos, gestantes. A gente tem as melhores evidências de participação e de desfechos melhores estão nessa população normalmente. Sim. Quando a gente fala de grupo, a gente tem que pensar que a necessidade não pode sair da gente. Não é porque eu quero fazer. É porque existe uma necessidade coletiva. Eu tenho que pensar qual é a melhor estratégia. E eu tenho que pensar que esse grupo tem um começo, meio e um fim. Talvez. Talvez o fim seja criar multiplicadores para que a própria comunidade possa seguir. E eu gosto muito de um exemplo que a gente tem na unidade um grupo de convivência, que é o grupo da mulher rendeira. Eu adoro esse nome. Virou um grupo de artesanato. Uhum. Em que as mulheres começaram a se reunir para poder ter essa convivência, pessoas que estavam em isolamento, as catarinas, estavam sozinhas nas suas casas, começaram a se encontrar e hoje quem toca o grupo é a própria comunidade. Sensacional. E as CS participam, né? Tem as pessoas que vão lá, de vez em quando a gente tem que resgatar algum residente perdido que tá lá tricotando junto, falando, poxa, volta, vai que você tem que atender, tem paciente te Acontece com esperando. frequência. Uma certa frequência. Mas é muito legal porque o grupo funciona por si só. Então é um grupo que surgiu de uma necessidade da comunidade, a gente identificou isso, começou com gatilhos e profissionais indo atrás para poder fazer, e hoje ele funciona com pernas próprias. Sem a necessidade, talvez, de um profissional de saúde lá para poder direcionar. Óbvio, tem questões terapêuticas. Eu tô falando aqui de um grupo de convivência, né? Tem vários tipos de grupo. Grupo de convivência, grupos terapêuticos, grupos abertos, fechados, grupos que vão ter um funcionamento cíclico ou uma coisa contínua. Tem que pensar qual que é a estrutura do grupo que você está montando. De novo, técnicas para isso, teorias para isso. Mas uma vez que o grupo ele é contínuo, ele já tem uma estrutura funcionante, você pode dar espaço para trás e deixar a comunidade seguir. Perfeito. André, fiquei com uma dúvida, assim, que acho que queria ouvir você. Acho que deu para entender bem essa ideia de que o grupo não pode ser imposto, se não fizer sentido para a população. E até você falou que esse passo anterior talvez fosse a gente conhecer as necessidades, conhecer o território, e falou da estimativa rápida participativa, e até usou essa analogia da consulta. Seguindo essa analogia, numa consulta médica, a gente tem várias etapas e ferramentas. Então eu tenho que me capacitar em comunicação clínica para conseguir fazer uma boa anamnese, pegar boas informações. Preciso aprender a fazer técnicas de exame físico. Preciso depois saber evidências dos tratamentos para poder propor, decidir com o paciente. E nessa estimativa rápida, por exemplo, você falou que um dos primeiros passos é a gente conhecer o território. Quando você está lá discutindo com o residente, olha, é importante medicina de família e comunidade. Como que você sugere que uma pessoa comece a explorar o território em que ela está atuando? A gente acaba vivendo isso e eu vou te responder isso de duas formas. Você pode conhecer isso usando a beleza da longitudinalidade. Então, deixar essa construção correr ao longo do tempo. E isso é muito positivo porque o conhecimento vai aparecer e as coisas vão surgindo. Uma estratégia que a gente fala para as pessoas, inclusive nisso, é você ter no seu celular, usar aplicativo de mapa, que a gente tem diversos, e você ir pontuando coisas no mapa, colocando uns alfinetezinhos ali, e transformando esse mapa num mapa vivo, e coletando as informações. Então, fui fazer uma visita domiciliar com a CS naquele momento, no caminho ele falou, aqui é onde tem tal coisa. Esse córrego aqui, ele transborda por conta disso. E você vai anotando essas informações. Na medida que você vai coletando essas informações, o mapa vai criando esse recheio. Qual que é o problema disso? Muitas vezes a gente pode entrar num viés de, eu já sei tudo. E normalmente quando a gente chega numa unidade ou chega num território em que já existe uma equipe que está lá há muito tempo, as pessoas falam, não, a gente já sabe tudo o que acontece aqui. Já sabe que o problema daqui é tuberculose e acúmulo de lixo. Talvez não seja mais. E você tem que ver o que está acontecendo. Então, esse é um viés que a gente tem que tomar muito cuidado. Mas você pode fazer isso numa questão de imersão, que é, por exemplo, o que a estimativa rápida participativa sugere. O próprio nome diz, rápida. Você não vai ficar longas datas lá.
Vou ficar 10 dias, 15 dias mergulhado nisso e vou estudando nisso. E eu vou tirar um horário do meu dia. Vou chegar mais cedo na unidade para poder ver. Vou fechar alguma vaga aqui para poder ir pro território. Na minha visita domiciliar, eu vou sair alguns minutinhos antes para poder entender um pouco como é que a dinâmica tá nisso. Para você poder mergulhar nessa questão do mapa. Hoje a gente pode pensar em mapa físico, deixar na parede do consultório um mapa e você vai colocando alfinetes. Onde estão as gestantes do meu território? Bem clássico da imagem da MFC, né? É, super legal. Do OBS com um mapa, né? É legal a gente ter, é bonito. Uhum. Mas a gente tem tecnologia hoje, né? Uhum. A gente tem tantas ferramentas de geoprocessamento que você pode fazer isso. Então, o que não faltam são opções para você poder fazer isso e deixar isso bem ilustrado. A questão é que tem que ser um mapa vivo, ele é dinâmico, você tem que ter como mexer nisso. Então, desenhar e deixar colado na parede não dá muito certo. Tem que ser alguma coisa que você consegue ir mudando. Alfinetes ajudam nisso. Aplicativos são muito bons, porque você pode ir mexendo nessa diagramação, mexendo no desenho. Então, a ideia do estudo do território, principalmente pensar nessa coisa dinâmica. Esse é o primeiro passo. Uhum. Depois você vai pensar dados. O que além do mapa eu tenho de dados dessa população? Posso puxar dados de IBGE, posso puxar dados de DataSUS, os dados de prontuário. Se é um prontuário eletrônico foi até mais fácil, né? Para poder tirar essas avaliações e ver as coisas que se repetem. Qual que é a pirâmide etária do meu território? Como é que é uma distribuição de gênero daqui do território? Qual que é o principal perfil de trabalho que as pessoas têm? Então você começa a coletar essas informações. Então esse é o segundo passo dessa avaliação, né, que você vai ter. Depois você identificando quem é essa população, identificando quem são agentes alvo ou pessoas chaves para você poder entrevistar, você vai entrevistar. Uhum. Pode ser um agente comunitário, pode ser um líder religioso, pode ser um líder do centro comunitário, pode ser, sei lá, o padeiro da esquina que conhece todo mundo que vai comprar pão com ele. Você senta e começa a entrevistar e começa a perguntar: o que você acha que são problemas daqui? Quais são as potencialidades desse território? O que você acha que vocês são fortes? O que vocês acham que é uma característica aqui do bairro? Quais que vocês acham que são as principais coisas que a unidade de saúde pode fazer para ajudar? As pessoas têm as suas opiniões e elas vão entendendo. E às vezes a tuberculose não é a prioridade para eles. Às vezes a prioridade vai ser as crianças que estão saindo da escola. E elas não estão ficando. E eles acham que deveria pensar numa coisa para evitar a evasão escolar. Poxa, às vezes não aparece pra gente. Então a gente tem que começar a pensar o que a comunidade enxerga como problemas para eles. Sim. Isso que você falou dos agentes comunitários, pegar atores chaves, é tão rico quando a gente faz de fato, né? Por exemplo, a maioria dos agentes comunitários de saúde, eles moram na própria comunidade e muitas das vezes eles cresceram lá e viveram lá a vida inteira. E eu acho que eles têm uma perspectiva muito interessante que eles sabem os dois lados. Eles conhecem um lado da comunidade, sabem o que está sendo feito na equipe de saúde, então trocar com eles acho que é extremamente rico, né? Então é um ótimo exemplo que você deu, e sempre que eu tô com um estudante também residente, cola nessa pessoa, ela tá aqui desde a inauguração da UBS, pergunta tudo o que você quiser pra ela. Acho que é muito interessante. E aí, você falou da árvore de problemas, da lista de condições, e me veio na cabeça, já é difícil reavaliar, por exemplo, eu estou com um paciente no consultório, eu vou lá, dou uma medicação pra ele, fazer o segmento disso já é difícil. Se fez efeito que eu esperava, se teve efeito colateral, se teve alguma questão, reconvocar ele para reavaliar. Como que a gente faz isso na comunidade? Você falou de intervenções, depois a gente tem que reavaliar se deu certo, o mapa vivo. Qual que é a estratégia? Acho que a grande chave aí tá em entender que a abordagem comunitária, e eu gosto muito desse termo, que é de uma revisão de escopo, que foi publicada recentemente na Revista Brasileira de MFC, que fala que a abordagem comunitária é uma tecnologia relacional. Então, envolve tecnologias, envolve relações. Então, você tem que entender como que isso está posto. E eu gosto muito de um termo que está no Tratado de MFC, em que fala que a abordagem comunitária, ela está nessa interface entre a clínica e a saúde pública. Como que eu transformo essa coisa de saúde pública nas ações clínicas práticas? Então, entendendo esses dois pontos, essa
essa dualidade, e você tá pensando aqui nesse meio, nesse lugar em comum, não dá pra gente pensar só em competências exclusivamente médicas. A gente tem que ampliar um pouco esse olhar. Inclusive sair um pouco do olhar só da saúde. Daí que a gente usa algumas ferramentas de administração. Uhum. E daí para isso tem várias ferramentas que a gente pode pensar. Por exemplo, as árvores de problema. Eu tenho um problema central, qual é a raiz desse problema e o que eu posso gerar de frutos, o que isso resulta. Isso ajuda você a pensar um pouco aonde você vai agir. Outra ferramenta, que é o PDCA, que você vai pensar nessa sigla, né? Você vai planejar. O D de fazer, o C de checar e o A de agir. Então você montou um plano. O que eu preciso? A partir desse problema que eu identifiquei, o que eu vou planejar? Quais são as ações práticas para poder fazer isso? Como que eu checo se isso está tendo uma intervenção adequada? Você tem que avaliar se isso está sendo bem feito. E o agir é como você perpetua isso. Então percebe, são algumas ferramentas que vêm de administração, vêm de gestão de negócios, inclusive, e que a gente importa pra gente para isso. Tem várias, né? Tem várias questões aí administrativas, de estratégia que a gente consegue pensar. Isso faz parte de planejamentos estratégicos para você poder dar continuidade. E eu gosto muito de dar o exemplo, quando eu dou aula para os residentes, de quando a gente introduziu na minha equipe os atendimentos na comunidade. Isso a gente chama de consultório territorializado. Por que a gente fez isso? Pensando no território da minha unidade, 5 km de extensão, a distância que tinha da casa das pessoas até a unidade era muito longe. Uhum. Tinham que pegar 2 ônibus para poder chegar. As pessoas não iam. Quem conseguia chegar era quem precisava menos. A lei dos cuidados inversos que a gente tem aqui. Bom, então se as pessoas não vêm, a gente tem que ir até eles. A gente entendeu um problema que era em comum e qual que é a nossa proposta. A gente precisa ir. Como que a gente vai ter que fazer isso? Eu preciso planejar essa ação. Então vou ter que fazer uma reserva de horário, eu vou ter que fazer uma reserva de espaço, vou ter que bloquear minha agenda na unidade, vou ter que pensar o que eu tenho de equipamentos para poder levar. Eu consigo levar os meus equipamentos? Tenho alguma maca dobrável na unidade para poder levar? O espaço que a gente vai ocupar, existe uma certa privacidade para poder fazer uma consulta com as pessoas? Às vezes elas vão estar lá falando de saúde mental e não quero que o vizinho escute. Então dá para fazer às vezes algumas coisas na praça. Eu tenho que pensar num lugar que seja mais reservado. Tem um lugar de sala de espera para as pessoas poderem ficar, é coberto, né? Tem que pensar em tudo esse planejamento. Quando a gente faz, eu tenho que pensar em quem está fazendo isso. Quem é a equipe que está indo, então, o segundo passo, né? Quem é a equipe, qual é o horário, como que está a gestão disso. Depois a gente vai checar. Tá dando certo? Tá tendo algum problema? O número de pacientes que a gente está atendendo, a gente está conseguindo acessar pessoas que a gente não acessava antes? Porque era o nosso problema inicial. Eu estou indo para conseguir acessar pessoas que não acessavam. E uma vez que isso dá certo, a gente continua. A gente age. E a gente começa a ajustar essas questões. Então, o horário não está sendo melhor. A gente está disponibilizando poucas vagas, eu preciso aumentar o número de vagas. Talvez ir sem prontuário não está sendo uma boa. Eu vou ter que levar os prontuários das pessoas. A gente vai aparando as arestas desse processo. Então essa é uma estratégia, usando o exemplo do consultório territorializado, né, que a gente fazia, que a gente faz ainda, como consegue colocar isso na prática. Entendi. E aí, puxando agora para, vamos dizer assim, dicas mais práticas para um MFC. Eu gostei do que o André tá falando, me interessei, vou começar a tentar fazer. Vamos, o que você sugeriria então agora de ferramentas para ele começar a tentar aplicar? Vamos tentar dividir dentro do consultório, que nem você falou, às vezes a gente é dentro do consultório, mas já consegue ter um olhar de pensar, né? Será que tá se repetindo padrão? Deixa eu tentar. E depois, como que começa a levar isso pra prática e realmente fazer a estimativa rápida, pensar em grupos? Como que você sugeriria dele começar isso na prática? Perfeito. Acho que dá pra gente pensar a abordagem comunitária com esse olhar mais ampliado. Você olhar para a comunidade e eu quero cuidar da comunidade. Isso é ótimo, a gente precisa fazer isso. Então, conhecer o território, conhecer os problemas, conversar com as pessoas, pensar em estratégias coletivas, sejam elas grupos, sejam elas um consultório territorializado.
tudo isso são coisas que você pode fazer quando você tem um problema coletivo e eu quero achar uma solução coletiva. Então, de uma certa prática, pensar o que da minha agenda eu posso reservar de horários para conhecer esse território, para levantar essas demandas, quem são as pessoas que eu posso conversar e começar a traçar essas ações, aonde eu posso estudar, né, esses dados. Posso conversar com o gerente, posso conversar com a CS, posso conversar com a comunidade, para começar a entender isso. Mas um segundo ponto, como eu trago isso para a prática individual? Querendo ou não, o MFC é um profissional clínico. Então a gente está dentro do consultório também. Apesar de eu brincar no começo, né? Que você não é de consultório, a gente também está dentro do consultório. E fica uma boa parte, né? Fica uma tempo. boa parte, exato. E faz parte, é importantíssimo. E não é uma coisa desconectada. Ter uma abordagem comunitária não é só da porta para fora, é da porta para dentro também. Então, apesar de eu ter várias Catarinas, e eu preciso cuidar desse coletivo de Catarinas, eu tenho uma pessoa na minha frente que está sofrendo. Para isso, tem as ferramentas de dentro do consultório que eu posso fazer. A gente fala muito sobre uma avaliação de diagnóstico clínico, mas a gente fala pouco sobre diagnóstico social. Como que eu entendo onde essa pessoa está inserida? A gente, quando fala de abordagem familiar, a primeira coisa que a gente pensa é construir um familiograma. Quando eu penso na abordagem comunitária, eu posso pensar em construir outros estudos para essa pessoa. Os mais clássicos que a gente tem é construir um ecomapa. Aquelas bolinhas que a gente vai colocando, as linhas de relação, o que é mais forte, o que é mais fraco, se é mais direcionado de um lado ou do outro. Eu posso pensar no mapa de rede social, que é aquela ideia de um radar em que a pessoa estaria no meio, eu divido em quadrantes de áreas da vida dessa pessoa e eu começo a identificar os indivíduos. Então, na família, eu tenho um irmão e uma prima que são mais próximas, o marido está mais distante porque vive viajando, na igreja eu tenho o pastor que é mais próximo, mas as irmãs da igreja estão mais afastadas, e eu vou identificando essas pessoas para poder ter esse diagnóstico social da pessoa. Uma vez que eu entendi como a minha comunidade está posta, quais são os equipamentos que essa comunidade tem, aonde eu tenho uma quadra, onde eu tenho um clube, aonde eu tenho um coral da igreja, aonde eu tenho uma academia que fornece atividades gratuitas, eu posso fazer o que a gente chama de prescrição social. Então eu posso pensar, para essa pessoa que está aqui na minha frente, que eu estou identificando um problema em que talvez seja mais do campo social, mais do campo relacional, a prescrição social faz sentido. Então eu vou começar a prescrever uma ida no parque, uma participação no grupo, uma participação no coral da igreja, que ela já frequentava, mas ela não está muito afim de ir. Então eu preciso aproximar ela desses agentes. E daí eu vou usar toda essa artimanha que eu tenho de ser médico dessa comunidade para aproximar essas pessoas. Então você tá afim de ir em tal lugar, vamos entrar em contato com fulano para você ir junto? Quando a gente pensa às vezes numa consulta individual para outras questões, o seu João não tá com a diabetes controlada, né? Vamos chamar o filho para poder vir na consulta pra gente poder falar sobre esse controle da diabetes? Por que a gente não faz isso na minha parte social? Poxa, convida sua vizinha pra vir na consulta na próxima vez e vamos conversar junto. E a gente faz essa conversa. Eu vou sair pra uma visita domiciliar, vou conversar com essa pessoa dentro da casa. Poxa, sua vizinha tá em casa, vamos chamar ela também? Você sai no portão, você tá ali, você já faz esse vínculo. E os agentes comunitários são ótimos pra isso. Porque eles já sabem quem se conhece, quem não se conhece. Essa vizinha deixa de lado, porque essa aqui não é uma boa. Então a gente vai conseguindo linkar as coisas. O desafio da abordagem comunitária tá em sair da teoria, sair do campo das ideias, dessa coisa academicista, muito da saúde coletiva, e que é importantíssimo saber. Mas é como trazer isso para a prática individual. Óbvio, a gente pode pensar isso no campo só saúde coletiva. Mas nós, enquanto MFCs, que estamos numa prática individual, a gente tem que trazer isso desse coletivo para o 1 a 1. E transformar esse 1 a 1 no coletivo. Então, essa via de mão dupla. Sim. Pode falar. Cara, eu achei incrível, assim, André, tudo que você falou, fiquei fascinado aqui. Eu, particularmente, principalmente no começo da residência, tinha muita angústia com a abordagem comunitária. Eu achava assim, cara, como que o paciente vem falando assim, precisa fazer atividade física, sei lá,
não tá fazendo atividade física, fala, precisa fazer, fala, mas não tem. Eu tenho que falar pra ele onde que tem na comunidade. Ele que mora lá, cara, tipo assim, eu tenho que saber onde que tem o esporte disponível, onde que tem, não sei o que. Eu achava isso muito estranho, eu achava que era fora da minha função como médico, tem que conhecer as coisas da comunidade, que a pessoa que mora na comunidade, enfim, a gente deveria morar na comunidade, né, pelo McQueen, mas que não sendo o caso, a pessoa tá lá. Eu achava que coisas de abordagem comunitária, fazer abordagem comunitária era uma coisa muito intensa, né, tipo de estar envolvido ali no movimento social, ou sei lá, de estar fazendo uma coisa realmente fora da unidade básica, né? E tinha muita dificuldade porque não cabia. Muitas questões, né, da gente que fez residência próximo da pandemia e tal. Mais difícil ainda. Mas, te ouvindo aqui, eu até veio uma comparação que não sei se faz sentido ver o que vocês acham. O McQueen fala de graus, né, ou níveis de abordagem familiar, né? Tipo, que vai desde o contato casual com a família até intervenções familiares mais estruturadas e tal, né? Não sei se alguém já falou isso, eu tô só repetindo uma coisa meio óbvia, de que seria tipo quase graus de abordagem familiar, assim, né? Que vai desde uma coisa mais básica, tipo, conhecer sua comunidade e com até os benefícios clínicos que você tem, né? Você tá falando, tipo, de saber onde que ficam as coisas, né? Realmente, você tem um paciente que fala assim, você quer saber se o paciente com DPOC tem dispneia para andar 100 metros, né? É isso que tá geralmente na diretriz, assim. Tá, um quarteirão, mas puxa, nas comunidades que a gente mora, cada quarteirão tem um número de metros diferente. Pode ser uma subida, pode ser ou não, né? Então, você tem uma ideia, tipo assim, do mercado tal até tal lugar, o senhor sente falta de ar para andar? Tipo, você já tem uma ideia melhor, então já tem um benefício clínico mais individual, né? E poderia ser esses níveis, assim, né? Eu penso num caso que a equipe lidou uma paciente, uma pessoa que era acumuladora, né? Acumulava material lá na casa dela. Apesar de ser individual da família, né, da casa ali, teve uma abordagem intersetorial com os outros órgãos da prefeitura que são responsáveis por retirar esse material e tudo mais, e tem um benefício comunitário, né? Porque aquele resíduo acumulado ali gera foco de dengue, gera, enfim, infestação de rato, não sei o quê. Então, na minha cabeça tem um benefício comunitário também, acho que enquadraria como abordagem comunitária. Você acha que faz sentido essa coisa que eu tô falando? Porque quando a gente fala, né, médico de família e comunidade, ele é especialista em quê? Talvez você já tenha ouvido várias respostas para isso. Eu já ouvi que a gente é especialista em gente, que nós somos a especialidade da integralidade, que vai poder juntar todos os pontos da pessoa. Mas eu gosto também de pensar que nós somos especialistas no nosso território. Na minha formação, né, na residência, o programa de residência, a gente falava que você ficava 2 anos, R1 e R2, imerso na mesma equipe para você poder se aprofundar nessas questões. E é legal, ótimo. O desafio é quando você sai da residência, você se formou, e você vai assumir uma própria equipe, você vai começar um trabalho novo, você vai ter que começar tudo do zero. E daí você não sabe muito o que fazer. Você vai ter que, a partir daí, conhecer uma nova equipe, conhecer um novo território, e você vai ter que se especializar de novo. Eu tive muita sorte. No começo eu cheguei um pouco, eu reclamei. Mas eu fiz um R1 em uma equipe e um R2 em outra. E eu pude viver isso dentro do espaço protegido da residência. De conhecer um novo território, conhecer uma nova equipe, conhecer uma nova população, uma nova dinâmica, relações com saúde. Meu R1 era uma equipe que era uma favela. Bem clássico, clichê, com todas as questões que a gente vê, livros de história, vivência, jornal e tudo mais. Uma dinâmica de tráfico pesada, pouquíssimo saneamento, criança na rua brincando com esgoto, correndo, era bem isso. No R2 eu fui uma equipe que eram condomínios, prédios fechados, a maioria com convênio, em que a lógica era falar sobre prevenção quaternária o tempo todo para pedir muito menos exame. É uma dinâmica totalmente diferente de entender como que isso era posto. Então você ser especialista no seu território, isso é super importante. Se hoje eu sair da unidade que eu tô e for para outra, eu vou ter que aprender tudo do zero. O legal da MFC é a gente aprender as ferramentas.
Então, que ferramentas eu tenho para poder conhecer do zero? Se eu tiver que assumir uma equipe nova, como que eu posso aprender esse território? Daí que é importante falar de abordagem comunitária, falar sobre que ferramentas são essas. E é legal que você falou sobre graus que a gente tem, e fazendo um paralelo disso, a gente não tem usado tanto mais falar sobre competências, né? Manuais de competências, a gente tem usado outros termos para falar de educação médica, EPAs, por exemplo, né? Mas eu gosto ainda das competências, em que a gente falava de competências essenciais e competências avançadas. A gente poderia pensar nisso, né? Quais são as competências essenciais de abordagem comunitária? Talvez entender o mapa, entender quem são as pessoas, entender dados. Competências avançadas, eu vou participar de conselho gestor, de movimentos sociais, beleza. Então, poderia pensar nesse aprofundamento. Isso vai também do perfil de cada pessoa. Acho que tem gente que é mais engajado com questões sociais e quer estar lá no território. A gente tinha um médico de família que ensinava as coisas pra gente de abordagem comunitária, que ele é uma pérola. Marcão é uma figura. Um abraço pra ele. Maravilhoso, Marcão. E o Marcão, quando dava aula pra gente disso, ele falava que ele tinha o grupo que ele ia jogar basquete com o pessoal toda quarta-feira à noite e conhecia as pessoas de beber no bar com eles. E decidiu morar dentro do território e viver essa imersão comunitária. Não é todo mundo que tem esse perfil, né? Ele tinha muito isso. Mas não necessariamente a pessoa que não tem esse perfil, não tá jogando basquete com as pessoas, não faz abordagem comunitária. Às vezes a sua abordagem comunitária é saber que 100 metros para caminhada é a distância do mercado até a esquina. E ok, isso já tá ótimo. Você entender o que é essencial para você, né, para sua prática, e o que é avançado e que talvez não faça sentido. Eu tenho uma pergunta difícil, talvez difícil, não sei. Mas eu acho que na construção da medicina de família e comunidade brasileira, muito ligada ao SUS e a estratégia de saúde da família, a gente falou aqui bastante sobre... no contexto de atenção primária do SUS, né? Pensando em agente comunitário e tal. Mas tem crescido aqui no Brasil também a medicina de família e comunidade dentro do sistema privado, seja consultório particular, convênio e tal, né? E aí, frequentemente, uma crítica de que esse tipo de prática negligencia a comunidade do MFC, né? Você tem alguma ideia, assim, de como uma pessoa que está atuando num contexto privado poderia ter práticas de abordagem familiar? Vou já dar um exemplo que eu pensei para também ter um tempinho para pensar nisso. Tem uma iniciativa que eu fiquei sabendo, chama Walk with a Doc. Já viram falar? É tipo pelo que eu sei, é tipo um médico, se não me engano, é americano, mas posso estar enganado, que tipo falava para os pacientes, né, tipo, tem que fazer atividade física, não sei o quê. E aí o paciente, tipo assim, não, mas eu não tenho ninguém pra fazer atividade física, não gosto, não, é chato. Aí falou, se eu for andar com você, você vai fazer a caminhada? E o paciente falou, se você for comigo, eu vou. E aí, tipo, ele começou a andar com os pacientes, e tipo, é isso, um evento, sei lá, de vez em quando, uma vez por X tempo, junta lá os médicos e os pacientes pra fazerem uma caminhada pro território, né? E isso me parece uma coisa totalmente cabível de ser feita se você tá num convênio, num consultório particular, tipo assim, dia tal, os pacientes da minha clínica estão convidados para dar uma caminhada no bairro aqui ao redor comigo, e acho que já entraria um pouco no contexto de abordagem comunitária. Em outros países, né, tipo, que não tem um sistema público, tipo Estados Unidos e tal, tem uma história de medicina comunitária, né, de outros jeitos de organizar. O que vocês acham? Se quiser palpitar também. Eu acho que a primeira coisa que é fácil de responder a sua pergunta é que a gente, inicialmente, quando a gente fala de comunidade, por conta de uma realidade SUS, a gente atrela isso a território físico. E comunidade não é sinônimo de território. A gente pode pensar a comunidade também como o povo que habita esse território, mas eu posso pensar num território com mais de uma comunidade. Exemplo, de novo, do território que eu estava trabalhando durante um bom tempo, em que a gente tinha prédios de Coab, em que, inclusive com tráfego pesado lá, e do lado prédios de CDHU, então servidores públicos, inclusive com policiais militares morando. Era quase que a faixa de Gaza ali. Era um muro que separava prédios de traficante com prédio de policial. Uau. E a gente não pode fazer visita domiciliar no mesmo dia nos dois prédios, porque isso gera conflito. Caramba. A gente tem que entender a dinâmica desse território.
o mesmo território, duas comunidades muito distintas. E a gente pode fazer o paralelo falando de comunidades que não dividem o mesmo território. Eu posso falar de uma comunidade LGBT, por exemplo. Uma comunidade muito forte, que tem características próprias, linguajares próprios, necessidades em saúde próprias, mas que não estão no mesmo território. E eu posso ser um médico de comunidade, né, um MFC, que cuida da comunidade LGBT. Entendendo quais são os espaços que essas pessoas frequentam, que bares elas vão, que festas elas vão, quais são as necessidades de saúde, que estratégias coletivas eu posso ter para isso. Comunidade negra, comunidade de pessoas com deficiência, comunidade surda, né? Então tem várias coisas próprias, culturais, que estão nisso. Então o olhar comunitário é ampliado. Trago a minha experiência pessoal aqui agora. Eu estou trabalhando dentro da USP, tentando entender uma lógica quase que a universidade como uma grande empresa, e a gente precisa fornecer cuidado em saúde para todas as pessoas que envolvem essa comunidade universitária, envolvendo docentes, estudantes, servidores, que estão ocupando esse espaço. E a gente está pensando, bom, a gente vai territorializar, vai dividir por institutos, vou traçar uma linha no mapa, talvez não faça sentido, a gente vai ter que pensar talvez em carta de paciente, para os profissionais que estão lá atendendo. Ok, nessa carta de pacientes, quem que é o perfil que eu atendo? Eu tenho que fazer uma avaliação de dados secundários aqui com isso. Eu não vou ter agentes comunitários para poder conversar e entrevistar, então vai exigir muito da equipe de saúde para poder ver quais são os problemas que aparecem com mais frequência. Então a gente está nesse movimento de entender quais são as demandas e ações coletivas que a gente pode fazer. A gente está fazendo, né, palestras educacionais, pensando problemas, putz, a pessoa tem uma deficiência que ela precisa de uma reinserção no local de trabalho. Então preciso conversar com os profissionais de lá sobre como fazer essa reinserção da pessoa. Então as ações são muito estratégicas, coletivas, usando ferramentas de abordagem comunitária, mas numa lógica que não é do território onde as pessoas moram. Tô falando de um território em que as pessoas trabalham. Não território, né? Mas enfim, local onde as pessoas trabalham. Numa lógica de consultório, isso fica um pouco mais difícil, mas essa estratégia que você falou é ótima. Eu já vi isso acontecendo, eu já vi as pessoas fazendo comunidades em redes sociais, né? Então, o médico que tá lá com o consultório, ele faz um grupo de mensagem com os pacientes para ficar incentivando algumas coisas. Seja mudança de estilo de vida, seja mandar algum evento cultural legal. Então fica aquela dica cultural para a pessoa, mas também incentivando as pessoas a socializarem, a pensar nesses espaços. E isso tem funcionado bem. São iniciativas que funcionam muito bem. Obviamente, a gente tem que adaptar e pensar na realidade em que você está. Mas, de novo, a ferramenta ela não é exclusiva de um território SUS. A gente fala muito na nossa realidade Brasil, mas a gente tem várias teorias disso vindo. Canadá, Estados Unidos, África do Sul, Espanha, que são outras realidades completamente diferentes. Então, a abordagem comunitária, de novo, não é uma coisa nossa, brasileira. Obviamente que tem o nosso tempero, né? Mas dá pra ser usado em várias realidades. Cara, sensacional essa conversa. E acho que daria pra gente fazer episódios diversos pra aprofundar cada uma das coisas. Já fica em direta e convite pro André voltar mais vezes. Mas, André, acho que pra finalizar o episódio, deixa as suas mensagens finais sobre esse assunto, pra quem tá nos ouvindo. Eu acho que gosto de pensar que não existe medicina de família sem comunidade. Não tem como a gente destacar isso da nossa realidade, apesar de entender que isso é uma discussão política grande dentro da especialidade. E não tem como a gente pensar que o C de consultório se faz sem o C de comunidade. Olhar para a clínica é extremamente importante. A gente tem que se aprofundar em evidência, tem que se aprofundar em técnicas de comunicação, mas eu tenho que me aprofundar no contexto. E se eu falo de um método clínico centrado na pessoa, o segundo componente, que é entender a pessoa como um todo, isso envolve a comunidade da pessoa. Então, são vários pilares da MFC que apontam para a comunidade. E se a gente não entende que isso exige estudo, exige aprofundamento, e não é difícil, dá para ser aplicado, basta a gente lembrar que isso existe. A gente vai ignorar boa parte do cuidado das pessoas. A maior parte da vida da pessoa está fora do consultório. E se a gente não considera essa vivência dela, vivência social,
a gente não tá sendo um bom profissional. Então, para melhorar a nossa capacitação, olhar para a comunidade faz todo sentido. Isso. Ficamos por aqui. André, muito obrigado por ter vindo aqui. Um prazer. Fica o convite para mais vezes. Será sempre muito bem-vindo. Então, esse foi nosso episódio sobre abordagem comunitária e até a próxima.